Então a gente convidou vocês para estarem conosco no lançamento assim oficial, nessa conversa com o professor Tiago, de mais uma das obras, né, que ele traz para a gente. E para mostrar também, porque a gente está muito orgulhoso, muito feliz desse livro, ficou muito bonito. A capa teve uma participação do Eduardo, aqui da Tailen, junto com o professor Tiago, né? Fizeram essa arte. Então é um livro realmente que tem, assim, muito da essência da Tailen, né? Tanto no conteúdo do professor Tiago, quanto toda a diagramação, toda a confecção dele. Então, realmente, assim, é um motivo de muito orgulho e alegria para a gente. E a gente queria então compartilhar com vocês o lançamento e fazer um bate-papo aqui com o professor Tiago, para ele explicar um pouquinho para a gente assim a importância desse tema, né? O que que motivou a fazer a segunda edição do livro, né? Então, eu vou passar a palavra ao professor Tiago para a gente poder ir conversando, né, com os nossos alunos, a importância, né, que tem o tema da prescrição tributária para quem atua no direito tributário. Com toda certeza. Eu só quero registrar que eu tenho eu tenho uma pequeníssima parcela, porque eu fiz a sugestão do desenho que eu vi numa exposição sobre o tempo. Era uma exposição de arte sobre o tempo. E tinha uns relógios. E eram uns relógios assim lindos. E tipo, tá aí uma ideia que tem tudo a ver com prescrição, né? O passar do tempo. E aí eu fiz umas imagens e o Eduardo realmente conseguiu traduzir a ideia na capa. Eu adorei, adorei a capa. Quem viu realmente achou muito legal e tem tudo a ver com o tempo. E eu acho que a prescrição acaba sendo o assunto que mais toca, né, ou que mais atrai a realidade das coisas para dentro do nosso universo das execuções fiscais. Eu estava trabalhando nos processos de execução de prescrição agora, há poucos dias, e a gente vai voltando para trás, né, no passar do processo e vai vendo como as coisas vão evoluindo, como eu próprio evoluí, como a minha assinatura mudou antes da assinatura eletrônica, como as coisas eram feitas e agora são feitas diferentes, agora a realidade do processo universalmente eletrônico. Mas de fato a prescrição é daqueles assuntos que mais tocam a humanidade, porque o passar do tempo é um passar do tempo que não tem como a gente frear. É um fato jurídico com o qual a gente tem que lidar. E o direito lida com esse fato jurídico e lidar consequências. A gente sabe muitas das consequências que acontecem com o passar do tempo. Uma delas é justamente a prescrição. Mas a gente pode imaginar que é só o passar do tempo. Na verdade, não. São um somatório de critérios e que no tributário se apresentam critérios muito minuciosos. E esses critérios minuciosos pela lei também são minudenciados ainda mais pela jurisprudência. E esse foi desde lá o princípio, quando era um e-book, depois virou realmente a primeira edição e depois virou agora essa segunda edição, é um trabalhar da evolução da gente enquanto operador jurídico, da nossa própria jurisprudência, como as coisas verdadeiramente acontecem e aquelas necessidades que a gente precisa ter resolvidas. E aqui eu quero ter um tempo para homenagear os meus queridos amigos e leitores, porque muitos dos pontos que eu trago nas atualizações, não apenas deste, mas de outros textos que vocês tão bem acolhem, essas atualizações, muitas delas dizem respeito a necessidades, a dúvidas, inquietações, problemáticas que a gente vai enfrentando nas nossas aulas e essas questões. E me aconteceu ontem, já tem uma novidade para uma futura edição. Um aluno me trouxe: olha, professor, eu procurei esse assunto e não encontrei no seu livro. Eu tive que encomendar um parecer de um jurista para esclarecer uma questão que não nem é exatamente do métier do meu livro, mas era sobre a repetição do indébito. E era um assunto muito interessante. E isso aconteceu inúmeras vezes ao longo da atualização desse texto, questões que, como eu disse, a gente precisa tratar, a gente precisa resolver, a gente precisa fazer uma curadoria dessas soluções. E essas soluções, elas estão assim dispersas, desorganizadas. E muito do meu trabalho é um trabalho de curadoria, de reunião, de polimento, de esclarecimento. E esse livro, e por isso eu fico muito animado, fico entusiasmado quando a gente vê um filho desses nascendo, né, Leté? A gente tá todo mundo muito feliz, inclusive os leitores são felizes, porque a gente vê
esse trabalho dando frutos, e dando frutos de uma forma bonita. Então não é apenas um texto que é fruto de um amadurecimento, de um reflexo das realidades, das necessidades, das perguntas do nosso cotidiano. O que que acontece? Como se resolve isso? O que que a jurisprudência pensa sobre aquilo? Não é? A nossa lei ela vem sendo atualizada de fato pela jurisprudência. Nós somos todos estudiosos, apaixonados por essa dinâmica das execuções, que acaba sendo uma dinâmica muito rica com base no que os tribunais já resolveram. Claro, quando a gente não tem ainda uma solução pré-pronta, a gente vai buscar socorro em outras ferramentas. E muitas destas questões que ainda podem eventualmente ser reabertas são questões que eu anotei alguns tópicos aqui que eu achei interessante da gente pincelar. São questões que hoje estão resolvidas, mas elas já foram pensadas de forma diferente nos nossos tribunais, eventualmente vão se consolidar numa outra perspectiva, como a gente vem vendo, né, nesses últimos 2 anos, né, com relação a este particular livro. Eu vou te dar um breve exemplo. Né? Quando saiu a primeira edição, ela saiu, um mote que me deu assim aquela fagulha foi tratar da prescrição, a interrupção da prescrição pelo protesto notarial. Por isso que saiu o primeiro livro atualizado, a primeira edição do prescrição, saiu atualizado com a Lei Complementar 208. E esse é um exemplo de como as coisas são mudadas e a gente precisa correr atrás, a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa estar atualizado. E por isso que a gente, lá naquela primeira edição, já explicava, olha, precisa fazer a timeline da prescrição, considerando que, primeiro, créditos tributários não têm a sua prescrição interrompida pelo protesto que aconteceu antes da Lei Complementar 208. Agora, se na minha timeline o protesto é posterior à Lei Complementar 208, eu vou considerar este protesto notarial como causa interruptiva da prescrição tributária. E isso hoje, a gente olha já isso em perspectiva, parece passado, né? Mas era uma coisa muito quente naquele momento. Isso hoje está presente num cotidiano que a gente vê reiteradamente e massivamente utilizado o protesto como ferramenta de cobrança. Quando eu sempre falei cobranças tributárias e execução fiscal, está aqui uma prova de como a gente precisa atentar para isso. A gente não trabalha só com execução, a gente trabalha num microsistema de cobrança. E a cobrança, ela está aqui dentro da prescrição, né? O protesto, como importante ferramenta de cobrança, a Procuradoria publicou a questão de 1 ou 2 dias, a geral federal, né? A Procuradoria-Geral Federal publicou um relatório da sua performance da cobrança da dívida ativa. Muito desse mérito está aqui na utilização de ferramentas de cobrança que não são exclusivamente executivas, que não são exclusivamente cautelar fiscal, IDPJ e execução fiscal, mas são outras ferramentas que a gente precisa conhecer e precisa saber com relação à prescrição. Então, eu fico muito entusiasmado pela acolhida, pela realização desse nosso sonho coletivo, né, Letec? Não é só meu, da Thalie, mas também é dos nossos queridos leitores, de ver isso parando de pé, né? Como eu estava comentando, né? Meus professores português, livro bom é o livro que para de pé. Então tá aqui uma prova de que ao menos nesse quesito a gente passou por média, né? É o livro que para de pé. Ficou muito bonito, ficou uma diagramação muito agradável, o papel é gostoso, as cores, né, a textura, o livro físico ele tem esse charme, né, dessa experiência assim. A minha filha só lê no Kindle agora, mas o papel ainda tem esse charme, né, da escolha da fonte, como ela contrasta, quais são os destaques, né? Por exemplo, tem um destaque no meio do texto que eu julguei relevante negritar e por aí vai. Então a gente vê que realmente é um trabalho que foi, né, diagramado com carinho, com atenção, com bastante revisão e muito com auxílio de vocês, né? Não só da equipe da Tali, mas também com os nossos amigos leitores que contribuíram de inúmeras maneiras, né, Leté? Até com a sua presença hoje aqui, né? Rendendo aqui mais uma vez a nossa gratidão, né, aos nossos queridos estarem conosco celebrando, né, esse momento festivo, né? Uma realização de um sonho para todos nós, né, Leté? Mais um, né? Mais Mais uma um. atualização, como a gente sempre diz, nessa construção, nesse diálogo que a gente tem com os nossos alunos e seguidores, a gente tem conteúdos, né, e contribuições
que rendem, né, essas publicações e essas atualizações. Então, a gente está muito feliz mesmo. Eu assisti uma pequena parcela de uma aula, de uma aula do professor Eurico de Santi, que é um tributarista fantástico, né, da GV de São Paulo, enfim. E ele tem um livro de prescrição e decadência, salvo engano, é a tese de doutorado dele. E ele falava, olha, eu mudei a jurisprudência do STJ nessa parte da prescrição e da decadência graças àquele livro. O livro inspirou uma alteração da jurisprudência há muitos anos e realmente estava errada a jurisprudência do STJ nesse ponto, e depois foi realinhada. E graças a um livro de prescrição e decadência. Este prescrição tributária, para recuperar aquela passagem que eu falei, olha, nós temos pontos que foram decididos e talvez a jurisprudência revisite estes pontos. Um dos pontos mais, digamos, nevrálgicos e sobre o qual estão sendo escritas teses, dissertações, tem debates, que é o assunto da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário. Eu encontrei uma conselheira do CARF ano passado num evento, conversei exatamente sobre isso e ela contava, olha, como isso acontece, como isso aparece essa demanda, né, essa demanda de reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário que não foi julgado, né, entre aspas, naquele prazo de 5 anos a contar da interposição do recurso. Esse é um assunto a respeito do qual eu tratei com mais fôlego nessa edição. Esse é um destaque. Por que, Thiago, com mais fôlego? Esse assunto não é um assunto sacramentado. Sim, é um assunto sumulado. Nós temos a súmula 622 do STJ. Quem já me viu falar já está cansado de saber, né? Que a jurisprudência majoritária ou amplamente majoritária é ainda no sentido de não caber prescrição intercorrente ao longo do processo administrativo tributário. Essa talvez vá ser uma das frentes a respeito das quais os advogados precisam ainda trabalhar. Não cabe ao juiz fazer essa abertura no mato, né? Abertura do mato como um bandeirante. Isso cabe ao advogado. Mas eu trabalhei esse assunto no livro porque é um assunto que está crescendo. No nosso monitor das alterações ou das nuances, né, dessa curadoria da informação, esse é um assunto que está crescendo e por quê? Porque aumenta o número de julgados que reconhecem a prescrição intercorrente ao longo do processo administrativo tributário. Tiago, tu disse que era um assunto já sacramentado, que tem súmula. Pois é, tem súmula, mas eu mesmo falei, são assuntos que muitas vezes são reabertos, né? E é bom que o sejam, né? Para corrigir erros eventualmente, ou para evoluir o pensamento. Inclusive, na minha tese, eu falei, olha, tem coisas que são muito avançadas para o nosso momento. A gente tem que amadurecer enquanto instituição, enquanto sociedade, para estar pronto para uma nova forma de ver aqueles mesmos institutos tributários. E aqui, esse talvez seja um assunto a respeito do qual o Brasil ainda precisa amadurecer e amadurecer as suas instituições. Por que os processos ficam no CARF mais de 5 anos, literalmente parados? 5, 6, 7, 9 anos, como essa conselheira me comentou. 9 anos um processo aguardando decisão do CARF. Por que isso? Se juiz, fico com um processo mais de 2 meses, são 60 dias do nosso prazo, né? Para sentenciar um processo depois de concluído para a sentença. Se eu passar de 60 dias, eu tenho que prestar contas, tenho que justificar, ou sentenciar de uma vez. Né? Por que dois pesos e duas medidas? Por que a administração tem esse prazo tão dilatado, ou não tem prazo nenhum, né? Que eu considero um erro? Talvez as instituições ainda precisam amadurecer para perceber que o contribuinte ele tem que ter um mínimo de seriedade no trato das suas impugnações. Por que deixar mais de 5 anos, né? E por isso eu vou monitorando essas decisões e elas estão em maior número tratadas, por exemplo, aqui no na nossa segunda edição do Prescrição Tributária. E ela até, se me permitir, estou muito entusiasmado com o livro. Deixei alguns destaques aqui para compartilhar com os nossos presentes hoje, que é Ai, que aquele maravilha. assunto que muito me perguntam, né, que é a prescrição intercorrente entre ajuizamento e citação. Entre ajuizamento e citação.
Tiago, pode haver prescrição intercorrente entre ajuizamento e citação? Esse é um assunto que muitas vezes se replicam respostas com base na súmula 106 do STJ, né, que é o entendimento tradicional e a respeito do qual muitas vezes não se reflete muito, ou pior do que isso, não se examina com mais acuidade aquela realidade do processo. E é por que isso? Porque o próprio STJ tem na sua orientação vinculante, ele tem uma ressalva. Bom, a ordem do juiz interrompe a prescrição? Ok, interrompe a prescrição. É o que está no próprio Código, no Código Tributário Nacional. Dê um passo adiante o STJ. Este ato do juiz que interrompe retroage a data do ajuizamento. Desde que, e aqui é uma ressalva que muito se deixa ao largo, não se pensa nisso, desde que, né, não tenha havido uma demora imputável ao próprio exequente, uma demora na efetivação da citação. O próprio SJ fez essa ressalva, e isso é uma coisa que foi incorporada pelo voto, pela mão, né, pela pena do ministro Luiz Fux, que então era ministro do STJ, foi incorporado vindo do direito privado. É assim numa execução do rito do CPC. Um contrato, uma duplicata, enfim, né? Cheque já é ficção científica hoje, né? Mas o exequente, o credor, ele tem que cuidar. Olha, eu vou ajuizar a execução, o juiz dá o CIT, mas a citação tem que ser efetivada num prazo razoável, um prazo de 10 dias. Se essa citação não for efetivada, por quê? Porque o endereço está errado, porque ele não pagou a taxa, porque ele intimado não apresentou o endereço correto, enfim, porque tinha que emendar a inicial, enfim, problemáticas do curso de execução que são imputáveis ao exequente, né? Problemas que o exequente causou. Se foi o exequente que causou esse problema, a prescrição ela não retroage. É assim lá no direito privado. A interrupção da prescrição não retroage ao ajuizamento. Vai acontecer a interrupção na citação mesmo. Isso foi incorporado do direito privado, é assim no direito privado, e o próprio STJ deixou isso ressalvado. É mais um assunto a respeito do qual eu aprofundei a análise nesta nossa segunda edição. Porque se o exequente deu causa àquela demora, ele não pode ser premiado pela súmula 106. A súmula 106 fala da culpa, do problema, do emperramento da máquina judiciária. Mas quando a gente vai fazer um 50-50 da culpa, pelo menos no sentido, bom, o exequente levou 6 meses para atravessar uma petição. O exequente não tinha o endereço correto, ele não intimado não compareceu, ele silenciou. Esse é um exemplo, ou são exemplos, de condutas do exequente que muitas vezes contribuem para que a gente tenha prescrição depois do ajuizamento. Só que, mais uma vez, muitas vezes a gente não repara nisso. A gente vai responder com aquela súmula 106 do STJ, que a demora no processamento por, enfim, pelo travamento do mecanismo judiciário não possibilita o reconhecimento da prescrição. Com outras palavras, eu não sei recitar a súmula de cor, porque eu tenho uma certa cisma com essa súmula. Mas é um assunto a respeito do qual eu busquei aprofundar aqui na nossa segunda edição. Já me viram falando disso, mas sempre é bom a gente dar um passo adiante, né, Leté? Dar um passo adiante, aprofundar, porque as novas edições, além delas trazerem atualizações jurisprudenciais, a gente vai acrescentando nuances, vertentes que na edição anterior não ou passaram despercebidas, ou porque a demanda se apresentou, né? Então essa demanda, essa casuística, essa insegurança, ou talvez aquela falta de percepção de como as coisas acontecem, né, nos julgamentos. Né? Eu estava estudando um curso de inteligência artificial e muitas vezes as equipes, os jogadores não conseguem fazer essa filtragem, né, dos detalhes, e talvez a inteligência artificial vai nos ajudar a fazer aquele trabalho que a gente falava no tempo dos autos físicos, né? Revolver os autos, né? Examinar os autos, ler aquilo página por página. Hoje a gente trabalha muito com a massa e a gente precisa saber destacar isso para julgar os casos
como eles devem ser julgados, né? E não naquele rolo compressor, muitas vezes com um pouco de déficit de atenção, né? Não é por mal, mas é pelo volume, pelo fator inercial. As coisas normalmente são feitas dessa forma e vai naquela inércia, mas a gente precisa ter um pouco de consciência, né, Leté? Para ter os melhores resultados, né? De parte a parte, né? Tanto do exequente, do executado, quanto da própria prestação jurisdicional, né? E a gente sempre, tanto ouve dos alunos como sabe, né, a importância desse tema na atuação, né, professor Tiago? Tem que falar um pouquinho sobre isso, assim, o quanto o tema da prescrição está presente, né, em muitas situações no dia a dia ali, e o quanto é importante saber sobre isso, né? Que Com muita toda coisa pode ser certeza. resolvida através de alguém desse conteúdo. Eu diria, e inclusive sentindo a temperatura, né, do meu perfil, das aulas, enfim, como as coisas como a gente vê o feedback dos alunos, confirma esse feedback que a pressão é um assunto de primeiríssima grandeza. Primeiríssima grandeza. Lá atrás, há muitos anos, quando eu comecei a desenvolver essa metodologia de ensino e aprendizagem, ou de estudo também, das execuções fiscais, eu comecei justamente pela prescrição. Justamente pela prescrição. E eu comecei isso porque me chamou muito a atenção um material de estudo, era uma aula de pós-graduação de um amigo advogado, e eu vi aquele material, gente, era genial aquilo, com os marcos temporais, com os julgados, com, né, cada situação numa tabelinha, fazendo esse critério. Claro, era um trabalho ainda não quero ofender, mas é um trabalho rudimentar em relação ao tratamento que a gente tem da matéria hoje. Mas eu comecei pela prescrição, por um interesse e também por conta de uma necessidade prática. Essa centelha que motivou, que foi o start dessa metodologia, olha, eu vou aglutinar os assuntos ao redor, né, em torno de pilares centrais. O primeiro pilar que eu estudei, que eu busquei sistematizar para eu ter um material de estudo e de trabalho sério, foi justamente a prescrição. Depois eu fiz o rito, que é, digamos, o primeiro passo, né? Depois a responsabilidade, depois se situa a prescrição e depois a defesa. São os quatro pilares, né, de estudo da própria execução fiscal. Rito, responsabilidade, prescrição e defesa. São os quatro pilares centrais. Praticamente todos os assuntos que gravitam em torno das cobranças vão girar em torno desses ter quatro pilares. Tem o pilar adicional ainda de honorários, né? Foi um pedido dos alunos, mas a prescrição seguramente é um pilar dos centrais. E por quê? Por que a prescrição é um pilar central para quem atua nas cobranças tributárias? Bom, seria uma resposta muito óbvia, é porque acontece muito. Acontece muito. Realmente, acontece muito prescrição nas cobranças tributárias. Acontece tanto que a jurisprudência faz prova disso. São inúmeras as manifestações jurisprudenciais, inclusive em sede de repetitivos, tratando de desdobramentos, de dobras do assunto da prescrição. Por exemplo, honorários sucumbenciais. A gente sabe que o STJ agora sacramentou que não cabem honorários sucumbenciais na pronúncia da prescrição intercorrente. É uma dobra. Nós temos outras dobras. Prescrição para o redirecionamento, como é que funciona? Prescrição ordinária, como é que funciona? Né? Prescrição para a repropositura, uma coisa nova que a resolução 547 do CNJ nos trouxe em 2024. São assuntos que são hoje da primeira grandeza. E por que são assuntos da primeira grandeza? Além de acontecer muito prescrição, além dos tribunais trabalharem bastante essas dobras do assunto na jurisprudência. Por que é importante? Porque o profissional que vai analisar um caso novo ou antigo de cobrança tributária, o primeiro ataque que ele vai fazer, a primeira passada de olhos que ele vai fazer é prescrição. Esse vai ser o primeiro ataque, né? Porque se falhar a prescrição, ele vai partir para uma segunda testagem, que vai ser assuntos
de nulidade, né, de processamento, de critérios, por exemplo, de responsabilidade, né, critérios ou retidão na preparação de um leilão, né, como deve ser julgada uma exceção de pré-executividade, se cabe ou não naquele tipo de matéria, naquele tipo de uh, destaque que a execução fiscal possa apresentar. Vejam só, são ataques, são abordagens que, na minha modesta percepção, parecem ser abordagens que vão acontecer num segundo momento. A primeira coisa que ele vai fazer é analisar a prescrição. Porque se, e aqui está aqui digamos, o pulo do gato da matéria tributária, porque a prescrição é uma causa de extinção do próprio crédito tributário. É uma causa de extinção do crédito. Se eu não tenho crédito, vejam só, se eu não tenho crédito, o crédito está prescrito, está extinto, eu não tenho crédito. Se eu não tenho crédito, nada mais pode existir. Por isso que é uma questão prejudicial. Se eu ataco prescrição, tudo que o restante cai. Então, eventualmente uma nulidade de um título, eu posso ter algum tipo de retificação, eventualmente, eu posso ter um novo título, uma nova execução, uma nova constituição do crédito. Hoje só, a gente tem ainda válvulas de escape. Prescrição não. Tem prescrição, acabou a conversa. A gente vai passar por uma segunda prateleira de conversa. Quando vai ter honorários, honorários contratuais, garantias, foram liquidadas garantias ou não, né? Levantamento de garantias, sentença ou decisão interlocutória, dependendo da situação, se é um crédito ou muitos créditos numa mesma execução. A gente vai passar para um outro degrau. Mas a pressão é aquele assunto de ataque. É a primeira abordagem. E é assim que a gente faz também na justiça. A gente faz exatamente assim. Processos que estão tramitando, estão gravitando, ou estão suspensos, estão aguardando. Primeiro contato que eu vou ter com esse processo é aparente prescrição ou não. Aparente prescrição ou não. Tem aparente prescrição, ele vai seguir um caminho. Vai seguir vista ao exequente, manifestação sobre eventuais causas interruptivas ou suspensivas. E a partir daí eu vou ter uma nova possibilidade de decisão. Teve prescrição, não teve prescrição, qual é o caminho que eu vou adotar a partir daí. Mas seguramente a prescrição é um assunto assim de primeiríssima grandeza, com toda certeza. E quem é tributarista não tem como deixar de conhecer, não pode deixar de conhecer, não pode perder de conhecer a prescrição tributária. Não tem como ficar de fora disso. E outra coisa que eu queria dar um destaque, se desse, que já falou de algumas novidades do livro, mas uns Claro. dois temas assim que são super novidades no livro para o Ah, pessoal tem, saber, ou mais, tem, né? tem. Tem um assunto que eu queria comentar com vocês, e nessa edição eu trabalhei diferentemente, que é o assunto da execução fiscal nula. A gente já tem um e-book, né, ela até da execução fiscal reorganizada, que trata justamente de nulidades, são mais de 90 nulidades de execuções fiscais. Né, é um documentário, né? Um e-book que é um documentário de nulidades processuais de acordo com a lei, com a jurisprudência, de acordo com como as coisas são conduzidas. E a gente tem uma dúvida, né? E a execução fiscal nula diante da prescrição? Bom, esse é um assunto que eu busquei tratar de uma forma mais aprofundada nesta especial segunda edição. Por quê? Porque a execução fiscal nula, ela não interrompe a prescrição. Ela não interrompe a prescrição. E agora a gente tem achados jurisprudenciais confirmando essa nossa percepção que enfim, já tinha colocado aqui essa opinião e agora está reforçada mais uma vez com base na jurisprudência, né? Com base na lei e na jurisprudência. Execuções que têm causa de nulidade vão ser contaminadas, inclusive na parte da prescrição. Por quê? O ato nulo não gera efeitos e não gera tampouco o efeito interruptivo da prescrição. Esse aqui é um assunto bem legal também, com uma curadoria bem interessante de julgados a este propósito. Um outro destaque, né? Tu me pediu uns dois destaques.
São tantos, eu anotei mais alguns ainda. Prescrição intercorrente, da citação já falei. Agora, eu tinha anotado aqui no meu materialzinho. Ano passado, a gente inclusive falou foi uma das passagens que eu lembro lá no evento presencial de São Paulo. Inclusive, nós estamos, né? Já mês que vem já é o nosso evento, né, Leté? Já estamos em março Ah, agora. gente. Depois eu quero dar uns recadinhos Boa. pro- rápidos, tá, professor Thiago? Porque a gente... Boa, claro. O último destaque, tem mais alguns assuntos que eu deixei anotados aqui na manga, mas eu queria deixar um destaque com você, porque lá no evento presencial surgiu poucos dias antes do evento, e por isso que é legal a gente se encontrar, por isso que é legal a gente debruçar assim, sobre as coisas que estão acontecendo. Né? A gente está sempre, enfim, tributarista pode morrer do coração, mas de tédio não morre, né? Tem sempre um sobressalto. E lá no evento presencial a gente falou de um julgado que eu tratei aqui e fiz uma análise mais detida, que foi um julgado STJ de março de 25, e o livro está atualizado até agora, final de 25, que é um julgado sobre medidas preparatórias da penhora. Né? Medidas preparatórias. Por exemplo, uma indisponibilidade de bens. E nessa ocasião, o STJ disse que bastava a mera efetivação de uma medida preparatória, por exemplo, uma disponibilidade de um veículo, de um imóvel, de algo desse tipo. Esta simples indisponibilidade já seria causa interruptiva da prescrição. É uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Isso precisa ser, digamos, dividido, precisa ser decantado, a gente precisa analisar em diferentes perspectivas. Né? É uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Se, primeiro, vamos partir do pressuposto do que no repetitivo apenas interrompe a efetiva constrição. Uma constrição que seja efetiva. É o que o STJ fixou no repetitivo, 1.340.553. Tudo bem, é uma efetiva constrição. A medida preparatória, ela pode ensejar uma efetiva constrição. E eu sempre ensinei dessa forma. Se eu tenho uma medida preparatória, eu encontro uma placa no Renajude, faço o bloqueio e depois eu converto isso numa penhora, eu formalizo uma penhora, eu avalio aquele bem, está com executado, ok, é uma efetiva constrição e a interrupção retroage à data da medida preparatória. Porque tudo isso aí, gente, Sisbajude, Renajude, bloqueio de imóveis via CENIB, indisponibilidade via Sniper, tudo isso aí são medidas preparatórias. É uma pesquisa com indisponibilização do bem. De uma forma acautelatória. É um arresto executivo. Agora, é uma meia-verdade. Falei, se eu tenho um bloqueio Renajude, pode ser um Sisbajude também, e depois eu tenho uma efetiva constrição, beleza, nós temos aí uma efetiva constrição com causa interruptiva retroagindo à data da medida preparatória. Agora, por que é meia-verdade? E isso eu expliquei no livro. Já estou entregando ouro para o bandido, tem que ler o livro. Mas e se aquela placa não foi localizada, aquele veículo, porque ele foi arrematado na Justiça do Trabalho. Eu localizei o veículo, mas ele tem perda total. Eu localizei o veículo, mas está com ordem de busca e apreensão. Eu olhei lá no Detran e tem comunicação de venda para terceiro previamente à execução. Vejam só, são alguns exemplos de veículo. A gente pode ir além com relação a dinheiro. Aquele valor era em poupança, aquele valor que estava na conta corrente era salário, aquele valor que estava na conta corrente conjunta metade era do cônjuge ou companheiro, certo? E por aí vai. Os imóveis, a gente faz um bloqueio de uma matrícula, depois vai perceber que aquilo é um bem de família. Ou tem algum outro óbice, né? Aquela penhora. O bem foi demolido, tem outra característica, enfim. As coisas mais diversas podem acontecer. Pode ter posse de terceiro, que a gente reconheça em embargos de terceiro. Enfim, tem uma ampla gama de possibilidades que distorcem, que bloqueiam a efetiva constrição.
Por isso que eu disse, é uma medida preparatória que pode ensejar uma efetiva constrição. Uma medida preparatória e eu vou ter uma penhora. Agora, se eu não tenho penhora, porque o bem está sucateado, tem busca e apreensão, é ocorrência de roubo ou furto, né? Alienado a terceiro, carta de rematação da trabalhista, é impenhorável por qualquer razão reconhecida judicialmente, foi alienado a terceiro por contrato particular não registrado, embargos de terceiro reconheceram. Todas essas são situações que bloqueiam a efetiva constrição. E por isso eu expliquei no livro, por exemplo, que a gente precisa ir além da primeira página, porque na verdade, e é assim que acontece no cotidiano, né? Uma medida preparatória é um indicativo, não é uma sentença definitiva. A gente tem que olhar o que aconteceu logo mais adiante para entender se aquela rendeu ensejo a uma efetiva constrição. Se não temos uma efetiva constrição, não tem interrupção da prescrição. E esse é um assunto, por exemplo, que eu tratei, né? A gente conversou no evento presencial, foi uma pergunta feita, e aqui a gente tratou também nesta nova edição do prescrição. E tem muitos outros, né? Vários assuntos, inclusive vocês, os leitores contribuíram, trazendo notícias, trazendo julgados, né? Sobre prescrição depois da penhora, prescrição depois do parcelamento. São, por exemplo, questões extremamente frequentes, extremamente importantes e que a informação correta ou a análise correta, o olhar correto e para devolver a palavra para a Letéia, que vai comprovar o quanto é importante o assunto da prescrição para quem atua, esse olhar correto pode ser, né, como no filme O Gladiador lá, né, vida ou morte, né? Vida ou morte para o crédito tributário. É uma minúcia. Às vezes é uma minúcia que é aquela minúcia que a gente precisa atentar. E são questões que vão tendo a chave, né? O liga e desliga. E essas questões, né, a gente precisa ter um conhecimento basal, mas às vezes essas questões minuciosas, elas vão ter um poder realmente de dizer sim ou não. Sim ou não. Isso é um objetivo, é uma questão objetiva. É um sim ou não que faz todo sentido. O poder de transformação é incomensurável, né? É o sim ou não que muda, né? Que nem eu fiz a minha primeira prova oral para juiz, com 25 anos. Né? Fiz a prova oral, rodei, voltei a ser concurseiro. Se eu tivesse passado, eu seria juiz. É um sim ou não, né? Muda muito a depender do que vai acontecer. Então, o livro ele trabalha exatamente essas questões, são as questões dramáticas, né? Para quem atua nas cobranças tributárias. Então, a gente queria aproveitar para atualizar você sobre as nossas próximas atividades, né? A gente tem aí saindo daqui a pouco uma atualização do nosso e-book sobre IPTU. A gente tem também em abril o nosso evento presencial, que vai acontecer no dia 18 de abril. Eu coloquei ali no chat que a gente ainda tem uma vaga disponível em função de uma desistência. Um evento muito bacana, bem diferenciado para poucas pessoas. Realmente é uma vivência dentro da troca ali do direito tributário muito diferente, tá? Além disso, gente, no segundo semestre, nós estaremos com nossa pós-graduação disponível para quem quiser, então, estar conosco nessa nova modalidade de curso, tá? Então, assim, em linhas gerais, são esses os nossos próximos eventos, as nossas próximas atividades. E eu sempre digo que vocês nos acompanhem, né? No e-mail cadastrado, nos acompanhem aí pelo WhatsApp, no nosso perfil no Instagram, porque a gente vai atualizando por esses canais de comunicação sobre tudo o que a gente está fazendo. Nosso evento presencial, como sempre, vai ter surpresa, vai ter conteúdo e aquela troca, né, de ideias, networking, bem especial, como sempre. Então, eu queria deixar o convite, se alguém ainda tiver interesse de participar, a gente ainda tem essa vaga disponível. E, enfim, é isso, né? As nossas próximas atividades programadas, são essas. Então, tem bastante coisa acontecendo. É importante que vocês estejam conosco. Muito Joia. obrigada, professor Tiago, por ter disponibilizado o tempo mais uma vez. Eu agradeço todo mundo que esteve conosco. Obrigada.
Obrigado, E fiquem pessoal. atentos, a gente vai chamando para as próximas atividades, tá bom? Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Boa Valeu a noite. parceria. Obrigado pelo apoio de sempre. Até uma próxima.